Nesta aula da disciplina Produção do Espaço Urbano, nós vamos examinar uma obra de David Harvey, chamada Justiça Social e a Cidade. Trataremos fundamentalmente da parte 1, que se relaciona dos capítulos 1 ao capítulo 3. Na publicação traduzida da obra de 1973 para o português, em 1980, isso corresponde até a página 100. Longe de fazer uma discussão que consiga abranger todo o trabalho do David Harvey, porque seria impossível numa aula apenas, hoje nós temos como objetivo contribuir para o entendimento de questões-chave que aparecem na obra dele nesse primeiro momento. Aqui nesse slide eu procuro fazer uma localização de onde que essa sua obra seminal se encontra. A publicação da Justiça Social e a Cidade traz como elemento principal de discussão a relação entre o conceito de justiça social e os sistemas espaciais. Harvey propõe um debate que busca encontrar na geografia e na sociologia onde é que se localizam os nexos, a capacidade de explicação da localização dentro das áreas urbanas, bem como avança para uma discussão sobre a renda fundiária no que se refere ao valor de uso, valor de troca, em torno da construção de uma teoria do uso do solo urbano. Além desses pontos na sua obra Justiça Social e a Cidade, compõe outros livros de David Harvey uma crítica do pós-modernismo e suas implicações históricas e teóricas, no livro mais recente, A Condição Pós-Moderna, em que abre o debate sobre a dinâmica espaço-temporal de acumulação do capital, já iniciada no livro Justiça Social e a Cidade, no contexto da globalização contemporânea. Essa linha dentro da obra de David Harvey vai sendo discutida ao longo do tempo e faz conexões com outros temas, que seria a mudança no padrão atual de governança urbana, incluindo aí a ideia da modificação no Estado, da emergência, principalmente de uma condição mais liberal no que se refere ao entendimento da atuação do Estado, até o que ele chama de novo imperialismo associado à política neoliberal e às formas de acumulação por expoliação. Isso tudo vai ser trabalhado por Harvey, principalmente durante a crise e após a crise de 2008 dos subprimes norte-americanos, por meio de uma análise da crise econômica e imobiliária e as recentes transformações do capital nas cidades, em que ele vai discutir crises cíclicas e a flexibilização do capital, em livros mais recentes, como O Enigma do Capital. O nosso objetivo aqui é dar um início nessa discussão, contribuir para o tema da justiça social e os sistemas espaciais, que são revestidos de um debate metodológico, mas também conceitual. Eu trago aqui o sumário de todo o livro A Justiça Social e a Cidade para a gente tentar se situar no plano da obra. Ele é formado por três partes: as formulações liberais, as formulações socialistas e uma síntese. Nós vamos examinar hoje as formulações liberais, que incluem três capítulos: os processos espaciais e a forma espacial, a filosofia do espaço social, o processo social e a forma espacial, que é onde está o cerne da discussão sobre a distribuição da renda real em um sistema urbano. Renda real aqui significa a relação da renda fundiária com a apropriação dessa renda fundiária nas condições de redistribuição da renda e justamente como que as condições que governam essa redistribuição trazem elementos para o entendimento do conceito de justiça social, e um terceiro capítulo que se chama Justiça Social e os Sistemas Espaciais, quando ele faz o debate mais completo desse processo.
Na segunda parte, Formulações Socialistas, que é dividido em 3 partes, ele trabalha no capítulo 4 a teoria revolucionária e a contra-revolucionária em geografia. É bastante pertinente para a formação em geografia, utilizando inclusive a discussão sobre o problema da formação do gueto. O capítulo 5 ele aprofunda elementos da análise da renda fundiária através do exame do valor dos conceitos de valor de uso, valor de troca e teoria do uso do solo urbano. Nós não faremos isso aqui na disciplina, uma vez que já tratamos isso anteriormente, mas que pode ser, a partir do interesse individual, examinado nos seus 3 subtemas, das benfeitorias, dessa teoria microeconômica do uso do solo urbano, e a renda e alocação do solo urbano para obter vantagens. O 6º é um ensaio interpretativo com elementos históricos, que isso é bastante presente na obra do David Harvey. Nós não estamos listando aqui, mas ele produziu vários livros sobre temas importantes que vão contribuir para o entendimento desse chamado urbanismo e a cidade. Não exatamente neste livro, mas em outros em que ele examina a questão da cidade de Paris e em outros mais recentes em que ele trabalha as situações de transformações urbanas em algumas cidades norte-americanas. E por último, a síntese com conclusões e reflexões são eminentemente discussões metodológicas, onde ele discute a ontologia e a epistemologia como contribuições para o entendimento melhor do que significa o conhecimento teórico ou as suas posições para as atividades práticas, se assim nós poderíamos chamar, ligadas ao planejamento urbano. Então vamos iniciar. O primeiro ponto, que chama Processos Sociais e Forma Urbana, ele parte de uma discussão sobre os problemas conceituais do planejamento urbano. Ele faz uma contraposição interessante sobre o que seria a imaginação geográfica versus a imaginação sociológica, justamente para buscar o entendimento da própria existência dessa situação, desse posicionamento geográfico, diferente do que vai ser o papel do espaço na existência dentro da imaginação sociológica. O que ele tenta explicar é justamente que para a geografia, a imaginação aqui não exatamente a criação mental fora da contexto da realidade, mas sim o quanto o espaço traz uma determinada imagem mental capaz de se contrapor a uma determinada imagem sociológica, entendida como os elementos fundamentais em torno de uma filosofia, né, do espaço social. A ideia dele é justamente como é que os chamados problemas conceituais do planejamento urbano vai provocar o que seria necessário para que se tivesse uma relação entre espaço orgânico, espaço perceptivo, espaço simbólico, todos eles se interagindo, integrando, justamente para fazer frente a essa discussão que a sociologia traz, que por vezes talvez não tenha de uma maneira tão clara o quanto o espaço social está colocado. Então, alguns problemas metodológicos na interseção da sociologia com a geografia vão justamente trazer à tona uma complexidade que depende de uma apreciação da forma espacial. Para isso, ele sugere um determinado referencial, que na tradução em português foi chamado de individualização, confusões, confounding, que em inglês tem um sentido muito maior do que exatamente um processo bagunçado, se a gente pudesse chamar, e o que ele chama de inferência estatística, que vão ser justamente os procedimentos de registro de análise. A identificação de indivíduos, localizações e tempo, e de linguagens de propriedade e de estrutura, dizem respeito justamente a como essa possibilidade, né, da construção de uma estrutura, de uma estrutura a partir do conjunto de indivíduos que formam uma população, vai
vai trazer linguagens substantivas e a individualização em linguagem no tempo e espaço. Primeiro, a linguagem do indivíduo ela não está composta exatamente pelo que é necessário para esta linguagem no espaço e no tempo. A linguagem individual ela é um tamanho mínimo da aglomeração, é a natureza da estrutura ocupacional do indivíduo. Já a linguagem espaço-tempo, a individualização vai depender de especificar a localização de um objeto dentro de uma estrutura coordenada que represente o espaço e o tempo, que pode ser por meio de coordenadas cartesianas, x, y, z, mas que compõe também o tempo. O pesquisador dos processos sociais vai lidar justamente com essas duas linguagens, ou buscar uma noção de igualdade dessas duas linguagens, de tal maneira que na sua metodologia, seja urbana, dentro de uma escala mais local ou até de uma escala regional, vai buscar quais são as unidades locacionais, quais são as capacidades de medir essas unidades, a ponto de poder compor uma série de discussões, né, que vai estar na interseção entre a imaginação sociológica e a geográfica. Para isso é necessária uma compreensão das duas linguagens, mais do que de diferenças, e fazer uma combinação disso tudo. No segundo item, do chamado confusões em português, é quando vai se deparar com um dos mais complexos problemas a serem resolvidos na interseção geografia e sociologia, que diz justamente como controlar ou como tratar variáveis indesejáveis ou variáveis individuais em situações não exatamente experimentais de complexa interação. Então é necessário entender quais são os componentes de causa e efeito, que depois se transformarão em variáveis dependentes e independentes, e quais são as relações funcionais com as causas, para chegar no entendimento melhor das relações de causa e efeito. Apesar da grande incidência metodológica, esse processo ele vai trazer cada vez mais a condição de incluir efeitos espaciais dentro da sociologia. O terceiro componente da inferência estatística é quando os problemas de individualização e confusões podem conduzir a inferências estatísticas, que seria justamente como que esses procedimentos sociais e espaciais estariam sujeitos a uma série de procedimentos estatísticos em que nós podemos encontrar níveis de significância dentro da metodologia estatística para que se possa entender melhor quais são os padrões, como é que aquelas técnicas sociológicas descritivas vão ter o componente espacial. Inclusive aí a possibilidade de nós descrevermos esses processos com um mínimo ou com uma condição de erro aceitável dentro desse processo. Isso tudo vai dar condições para que a gente possa ter o que ele chama de estratégia na interseção. O chamado determinismo ambiental espacial dos planejadores físicos vai estar confrontado com a teoria da localização e do espaço como bem econômico. Isso daqui está incluído em várias discussões que seria, por exemplo, a Jacobs e o Weber, e que o processo social é visto como possuindo sua própria dinâmica e que muitas vezes, a despeito do planejador, adquirirá sua própria e adequada forma espacial. E é justamente para isso que o Harvey ele está trazendo esse elemento como o que poderia ajudar a tentar diminuir esse certo determinismo ambiental e construir uma teoria ou uma filosofia do espaço social que pudesse ser mais capaz de incluir processos sociais e dinâmicas ou características ou elementos desse espaço social. A seguir,
quando ele vai tratar dos processos sociais e forma espacial, é importante dizer que o título do capítulo 2 da tradução, que foi traduzida como O Processo Social e a Forma Espacial, no original em inglês não é exatamente tão definido ou tão relacionado a um determinado processo social, e sim processos sociais e forma espacial como um conceito mais aberto. E como subitem, a redistribuição da renda real em um sistema urbano. Essa renda real é justamente quando ele vai trazer para a discussão os elementos próprios da discussão sobre da economia urbana, né? E associar isso, ou essa distribuição de renda, aos objetivos sociais de um sistema urbano que já foi, de alguma maneira, tentado ser codificado por ele no capítulo anterior, para trabalhar a manutenção da distribuição de renda em um sistema social ou a redistribuição entre grupos, que seria o primeiro passo para a discussão sobre justiça social. Essa manutenção ou essa redistribuição são os conceitos que vão ligar a condições que governam a distribuição de renda. Então, quais são essas condições primárias, essas condições que estão colocadas? Seria a rapidez de troca e o grau de ajustamento em um sistema urbano, a partir das trocas, né, da compra, da venda, do aluguel, da apropriação, da desapropriação. Como é que acontece tudo isso e como é que esse sistema urbano, composto por aquela dinâmica há pouco tratada, só social, mas também geográfica, o preço da acessibilidade e o custo de proximidade, como um componente muito importante nesse sistema urbano, ele faz uma releitura de elementos que vêm da teoria neoclássica, e os efeitos de exteriorização, que são talvez comparáveis um pouco àquilo que foi tratado por Castells e que vai ter uma importância muito grande no momento em que ele busca, né, tratar justamente dos efeitos redistributivos em dois elementos principalmente: o impacto de ações sobre o bem-estar dos que estão no entorno da localização de empregos e habitação. É aqui que o conceito de sistema urbano vai entrar em xeque. Esses efeitos, eles também são chamados, além de exteriorização, efeitos de transbordamento ou efeitos de terceira ordem. Por que eles são chamados assim? Eles são entendidos justamente na medida em que a localização, a renda fundiária, a apropriação, ela traz efeitos além daqueles sujeitos, indivíduos envolvidos no processo, a ponto de alterar o sistema urbano como um todo. Para isso, ele lança mão dos chamados efeitos redistributivos, que seria a redistribuição e o valor mutável dos direitos de propriedade, a disponibilidade de preços de recursos, os processos políticos e a redistribuição da renda real, e os valores sociais e a dinâmica cultural do sistema urbano. Novamente, aqui nós podemos fazer uma espécie de paralelo com o pensamento de outros autores que nós já examinamos, na medida em que ele relaciona as dinâmicas de transbordamento da localização residencial e da localização de empregos, no que se refere à disponibilidade de preços, no caso dos recursos que são existentes na cidade, principalmente na relação que vai ter com a descrição sociológica ainda da escola de Chicago, mas que é colocada em xeque no momento em que ele incorpora os processos políticos de redistribuição da renda real e valores sociais e a dinâmica cultural do sistema urbano. Nesse ponto, bastante, talvez articulado, ou de maneira bastante semelhante com aquilo que Castells chama atenção. Nessa organização espacial e dos processos políticos, sociais e econômicos, a redistribuição da renda pode ocorrer através de mudanças na localização de empregos e moradias, no valor dos direitos de propriedade,
que tem a ver com a renda absoluta, no preço dos recursos para o consumidor, principalmente incorporando aqui processos políticos que vão além da escolha individual pregada pela economia neoclássica. A provisão e controle de bens chamados impuros num sistema urbano seria a partir de três situações: os chamados, o objetivo político de prover bens por ação pública ou privada em quantidade e qualidade suficiente; bens impuros, por imporem custos pelo consumo involuntário, pela necessidade de regulação para diminuir a incidência e controlar efeitos distributivos; e uma solução mista, que incorpora tanto o acesso por ação pública e privada a partir de objetivos políticos de provisão de bens, como os chamados bens impuros, quando são consumidos involuntariamente num sistema de perdas e ganhos. A partir disso, a organização de uma organização regional e territorial de um sistema urbano, em que serão identificadas forças naturais e valores de indivíduos e grupos sociais distintos, concorrendo para a provisão e o controle desses bens no sistema urbano. Isso tudo está sendo colocado por Harvey aqui como uma espécie de preparação para o que vai ser exatamente a discussão sobre a justiça social e os sistemas espaciais, que vai aparecer no capítulo 3 dessa parte. A grande questão é: o que é uma distribuição justa dentro do espaço da cidade? Nós poderíamos ter conceitualmente a discussão de justiça social a partir de alguns critérios que estão listados aqui. Nós temos a discussão sobre a desigualdade intrínseca, baseada principalmente na existência dentro da própria sociedade de hierarquias, de processos históricos de desigualdade que já são intrínsecas da própria sociedade; a valorização de serviços em termos de oferta e demanda, bem da economia neoclássica; a justiça social, a distribuição justa por meio da identificação de necessidade ou de direitos herdados ou até do mérito; ou, em outro extremo, a contribuição ao bem comum e a contribuição produtiva atual de determinados grupos, além de esforços e sacrifícios. Vale a pena aqui fazer uma explicação que eu acredito que seja bastante interessante sobre onde se situa esse conceito de justiça social, que já foi, de alguma maneira, colocado por Harvey dentro desse processo. Dentro dos estudos sobre justiça, nós podemos dividir a justiça em duas grandes modalidades: a chamada justiça social e a justiça corretiva. Nós não vamos falar aqui exatamente da justiça corretiva, que seria aquela do comutativo, do legal, do processual, ou chamada justiça transacional, que inclui justiça entre indivíduos, devido a processo legal, princípios e procedimentos para a resolução de conflitos, que tende, inclusive, a trazer componentes do neoliberalismo. A nossa preocupação é trabalhar a justiça social, ou justiça na sociedade, no controle e distribuição de bens sociais, já referenciado naquela primeira colocação feita, relacionando com liberdade, oportunidade e renda, riqueza. A justiça social, ela pode ser trabalhada pelo conceito de justiça relacional ou justiça distributiva. Os mesmos componentes que vão operar para alcançar um processo de justiça social, de acesso, de oportunidade, pode ser visto a partir do que chamamos de justiça relacional, em que há uma consideração sobre as condições da sociedade para alcançar essa justiça social. Já a justiça distributiva, ela está muito preocupada em observar quais são as diferenças entre resultados e o que seria o processo. A justiça relacional inclui qualquer conceito de justiça social não considerada distributiva. Inclui justiça na produção e controle de bens sociais, o próprio marxismo e o socialismo, a justiça institucional, que tem a ver com mecanismos sociopolíticos para a alocação do surplus social, e a justiça nas relações sociais, como política de diferença
e o que situaria Harvey na tentativa de equacionar essas diferenças. Já a justiça distributiva é usada como termos para designar justiça social de forma geral. Reflete-se na justiça na distribuição de benefícios sociais. Rawls é o principal proponente desse conceito. Espacialmente, o seu princípio da justiça diz de respeito à identificação daqueles que estão em desvantagem, e a justiça distributiva seria a capacidade de você eliminar ou minimizar essas diferenças. Então, a justiça social é a justiça na sociedade no controle de todos esses processos, ou na possibilidade de rever como que se dá o acesso a esses processos todos. Isso guarda relação muito íntima com o próprio espaço. No espaço, há uma questão relacional muito complexa, assim como uma questão distributiva muito complexa. A cidade ela é formada por diferenças de localização. Então, essas diferenças de localização elas vão ser elementos que contribuem para a diferenciação no acesso. Se elas forem tratadas especificamente a partir dos bens sociais e dos mecanismos sociopolíticos, nós podemos trazer como justificativa o pensamento marxista e, por outro lado, na justiça distributiva, a tentativa de minimizar essas diferenças. Né? É o que a gente pretende a partir do conceito de equidade. Equidade ou distribuição, buscando entender como é que o critério de alocação das condições para minimizar essas diferenças vão ser baseadas naquilo que o espaço pode oferecer. Tá? Então, o que a gente vai falar aqui? A justiça como outcome, o resultado, é a justiça nos resultados da distribuição. Leva o estado de coisas, os resultados finais, pela teoria teleológica, e inclui muitas teorias de resultados justos, como o comunitarianismo, com a distribuição equânime de bens e benefícios. É aquela ideia de a distribuição é igual para todos, sem considerar diferenças. Então, quando a gente fala em justiça social distributiva, nós estamos, de alguma maneira, já incluindo aquilo que seria o nosso conceito, o nosso critério de distribuição. Dependendo da linha do governo, nós podemos ter distribuições que são iguais para todos, ou distribuição que considera aquilo que é utilitário, a satisfação de necessidades, que já seria por baixo, a igualdade de oportunidades, e o próprio marxismo, na medida em que ele vai usar como elemento o entendimento de que há uma exploração do trabalho e de que há diferenças no processo em que o trabalhador coloca à disposição a mais-valia do seu trabalho. Enquanto a justiça processual, ou no processo, ou ações de distribuição ligado ao que seriam os meios para atingir fins e não o fim em si, seria a chamada teoria deontológica, inclui ideias de justiça dentro de mecanismos predeterminados para a distribuição, que tem a ver com o planejamento do uso do solo, a democracia e o fairness, que seria uma justiça ética dentro de procedimentos distributivos. Essa justiça processual se aproxima bastante das finalidades dentro do planejamento urbano, na medida em que o planejamento de uso e ocupação do solo, através da legislação urbanística, cria ou pode criar mecanismos de revisão de vantagens que são obtidas pela própria localização. Então, é uma discussão sobre as bases em que a própria cidade vai ser objeto de regulação pelo planejamento urbano e de apropriação pela sociedade, novamente trazendo à discussão as diferenças básicas da geografia e da sociologia. É aí que entra, novamente na obra do Harvey, os sistemas espaciais. Seria o trabalho sobre a justiça distributiva territorial, considerando necessidade, contribuição ao bem comum ou mérito. Aqui não há uma definição específica, são posicionamentos para obter uma distribuição com justiça ou uma distribuição justa obtida pela justiça, a justiça social territorial, que considera ou não
necessidades, as contribuições para um bem comum ou o mérito. Em síntese, desculpe aqui a rapidez, mas é para a gente tentar, né, criar um certo posicionamento. Harvey propõe que qualquer teoria geral da cidade deve, de algum modo, relacionar os processos sociais na cidade à forma espacial que esta assume. Segundo ele, há a necessidade de reconciliar políticas traçadas para mudar a forma espacial da cidade com políticas que visam afetar os processos sociais que decorrem na cidade. Idealmente, seremos capazes de harmonizar essas políticas para atingir um objetivo social coerente. Ele argumenta que as ações do sistema de planejamento deveriam assegurar uma distribuição justa da renda através da localização dos empregos e da habitação, considerando que tudo isso, né, vai articular-se com a localização residencial e a acessibilidade aos empregos como os agentes de mudança nos sistemas urbanos, a ponto de dizer que o valor dos direitos de propriedade e o preço dos recursos para o consumidor são funções do provimento social de benefícios e ambos alteram a estrutura espacial das cidades, sendo determinante o entendimento desses elementos que compõem a justiça distributiva e a justiça relacional dentro do conceito de justiça social.